E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, está interessado em saber detalhes sobre a proposta de investimentos acima de 5 bilhões de reais que o conselheiro André Castro garante ter para o Corinthians. A atacante espanhol Héctor Hernández desabafou sobre seu afastamento no timão e tem informações que garantem que o Bragantino está interessado no goleiro afastado dos jogos, Matheus Donelli. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Matheus Donelli, tem informação que garante que ele despertou o interesse do Bragantino e a diretoria do Corinthians não vai dificultar a possibilidade de saída. O Donelli começou essa temporada 2025 ganhando algumas oportunidades, algumas sequências de jogos, principalmente depois que o Hugo Souza se lesionou após a final do Campeonato Paulista, só que o Donelli não foi bem, acabou falhando em alguns momentos, se tornou alvo de muitas críticas. Aí o Corinthians tivemos a troca no comando técnico, sai Ramon e vem Dorival Júnior, e com Dorival Júnior o Donelli não está tendo oportunidades e acabou sendo afastado dos jogos. Ele continua treinando normalmente com o grupo no CT Dr. Joaquim Grava, mas não é mais relacionado. O reserva imediato do Hugo Souza é o Felipe Longo e o terceiro goleiro é o Cauê. Então ele segue treinando, mas sem participação nos jogos. Mesmo assim, pelas informações do jornalista Luiz Fabiani, ele acabou despertando o interesse do Red Bull Bragantino, que acenou com uma proposta de empréstimo com opção de compra. Donelli, que está na base do Corinthians há muitos anos, a diretoria não vai dificultar a saída dele, porque entende que um empréstimo pode ser uma alternativa viável, tanto para ele ter rodagem, ter minutagens e também futuramente a possibilidade de se tornar uma venda em definitivo ou até voltar melhor, mais experiente. A minha opinião quanto a essa informação que o Bragantino tem interesse no Donelli é a seguinte: estamos falando de um goleiro que fez toda a base no timão, estamos falando de um jogador totalmente identificado com o Corinthians, mas não basta apenas isso para conseguir jogar, para conseguir ter sucesso, principalmente como titular. O Donelli, ele, ao meu ponto de vista, o melhor para ele e claro, para o Corinthians é realmente uma saída nesse momento, já que ele não está mais sendo nem relacionado para os jogos, eu não vejo lucro nenhum ele permanecendo somente treinando. Então, para ele ganhar mais minutagens, para ele ter oportunidades de voltar a atuar, eu acredito que uma saída nesse momento é a melhor alternativa, tanto para o jogador e, claro, quanto para o Corinthians. Então, vamos aguardar as próximas horas, vamos ver o que vai acontecer, quais as condições. Claro, eu acredito que o Bragantino esteja querendo levar o jogador já se comprometendo a pagar a totalidade do salário e absolutamente que com uma opção de compra, uma cláusula de compra, acaba gerando a possibilidade do Corinthians vender o jogador. Então, ao meu ponto de vista, nesse momento, é a melhor coisa que tem o Donelli sair, ir para o Bragantino e ganhar minutagens e tudo mais, e o Corinthians acabar aliviando uma parte da folha salarial com a saída dele. E agora vamos falar sobre o desabafo do atacante afastado Héctor Hernández. O Héctor concedeu entrevista e fez revelações sobre o seu afastamento no timão. O atacante espanhol Héctor Hernández não faz mais parte dos planos do treinador Dorival Júnior. Ele que já está afastado há algum tempo, há alguns dias, treinando separado do grupo, e absolutamente que muitos questionamentos aconteceram mediante a esse afastamento.
muitos querendo saber por que que o jogador foi afastado. Acredita-se que é opção técnica do Dorival Júnior. O Dorival não gosta do estilo de jogo do Hector, então o jogador está separado do grupo, treinando em horários diferentes. O Hector, a última vez que ele esteve em campo foi dia 12 de junho, quando o Corinthians empatou com o Grêmio fora de casa. A última vez que ele esteve relacionado para uma partida foi no dia 23 de julho, no empate contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Daí por diante, o Hector nem apareceu mais na lista dos relacionados, até que tivemos a confirmação que o jogador não fazia mais parte dos planos do Dorival. Ele concedeu uma entrevista a uma rádio espanhola, um jornal espanhol, na verdade, o jornal A Marca, e acabou desabafando, falando sobre esse seu afastamento do timão. Vamos para as palavras dele. Não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto. Vamos ver o que acontece. Eu sigo com a mesma motivação de sempre. No fim, o futebol é assim. Estamos sempre em constante movimento. Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou concentrado aqui e é isso. Vamos ver o que acontece nesse mercado. A minha opinião quanto ao Hector Hernandes ter revelado não ter recebido justificativa do seu afastamento é a seguinte. Bom, o Dorival, quando foi questionado sobre o Hector, ele não quis responder. Ele pediu para perguntarem ao Fabinho Soldado, o executivo de futebol. Para mim, na minha visão, o estilo do Hector, a forma ao qual o Hector joga futebol, não agradou o Dorival Júnior. Há quem fale pela questão de vencimentos, o Dorival prefere que o Corinthians negocie o jogador e acabe abrindo espaço na folha salarial, já que o salário do Hector fala-se que é um salário alto, que recebe em dólar ou euro. Então não tem como exatamente nós sabermos realmente o que aconteceu para o Hector Hernandes ter sido afastado. E olhem que com o Dorival, o Hector teve as maiores oportunidades, inclusive chegou a marcar 2 gols. Agora, uma coisa tem que ser resolvida. O Fabinho tem que chegar no jogador e explicar exatamente tudo o que aconteceu, mas também eu acredito que o Hector saiba. Não estamos falando de crianças, não tem nenhuma criança na jogada. Isso são situações que acontecem no futebol. O caso do Hector não é o primeiro e nem será o último, e é a vida que segue. Nós, como corintianos, temos que sempre pensar no melhor para o nosso Corinthians. Se essa decisão do Dorival foi melhor para o Corinthians, vamos absolutamente permanecer do lado dele. E claro, desejando que o atleta consiga alguma equipe, que o Corinthians consiga alguma equipe para ele, que ele continue a sua carreira, e também pensando, claro, volto a dizer, na questão de mais um alívio na folha salarial. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de investimentos bilionários. O presidente, agora presidente eleito, Osmar Stabile, revelou que já aguarda o conselheiro André Castro para uma conversa sobre os investimentos que podem alcançar $1 bilhão, algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o Corinthians. Todos nós acompanhamos atentamente durante meio que a campanha de todos os candidatos que nós tivemos à eleição que aconteceu na noite da última segunda-feira, 25/8, vencida pelo Osmar Stabile, com uma grande maioria dos conselheiros votando nele. Os outros candidatos eram o Antônio Roque Cittadini e o André Castro. André Castro, que chamou muita atenção pelo investimento, aliás, investimentos que ele afirma ter, que pode chegar em até $1 bilhão para o Corinthians. Conhecemos o nome da empresa, a GSP Holding, tivemos controvérsias nas questões, com alguns dizendo que o banco não era banco,
que eles não tinham essas condições de investirem no Corinthians e tudo mais, absolutamente, gerando desconfianças de alguns e alguns absolutamente que animados com a possibilidade do Corinthians receber todo esse dinheiro. Fato é, a eleição passou, como eu disse, foi vencida pelo Osmar, e o Osmar Stabile, ainda no Parque São Jorge, na noite da segunda-feira, ele foi questionado pelo canal Voz das Arquibancadas FC sobre o André Castro e se ele receberia o conselheiro que garante ter esses investimentos. O Osmar falou que quer conversar com o André, inclusive conversou com o André no Parque São Jorge, no dia da eleição mesmo, e até brincou dizendo que queria o dinheiro na hora que o Corinthians está necessitando de dinheiro. Então, ele aguarda o André Castro para ter uma conversa sobre esses investimentos que podem alcançar 5 bilhões e 500 milhões de reais. Vale lembrar que eu informei a vocês no vídeo de ontem, terça-feira, dia 26 de agosto, que o André e o grupo estão se estruturando, planejando a forma melhor para chegar no Osmar e apresentar esses investimentos. E, na verdade, para que tudo aconteça, parece que o André vai ter que estar junto ali acompanhando. Então vamos aguardar essa conversa que eu acredito que poderá, que deverá, aliás, acontecer. A minha opinião quanto ao Osmar Stabile ter revelado que quer conversar com o André Castro, que ele até brincou falando sobre esse dinheiro, é a seguinte: ao meu ponto de vista, o Osmar Stabile deveria chamar o André Castro para ontem, para falar sobre esse assunto. E não só o André Castro, também o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e também o presidente do CORE, o Miguel Marques, e que o compliance do Corinthians pegue esses documentos. O André fala que tem um documento sigiloso, um account number, que comecem a averiguar e o Corinthians já resolva isso de uma vez por todas. Por quê? Estamos falando de um Corinthians que sofre na questão de finanças. Estamos falando de um Corinthians que está com a situação financeira cada vez mais delicada. Vejam o Transferban. Até agora não conseguimos resolver desde o dia 12 com o Transferban e tem que pagar algo acima de 40 milhões de reais para a equipe do Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. Então o Corinthians não tem dinheiro. Então que o André Castro, a GSP Holding vão urgentemente falar com o Osmar, que apresentem esses investimentos, que tudo se comprove. Se o compliance do clube aprovar, tivermos garantias, Corinthians tem que ir para cima disso. Então, para mim, o Stabile já deveria ter ligado para o André Castro para poder resolver. Mas vamos aguardar. O Corinthians está em Curitiba. Hoje tem jogo importante pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final da competição nacional. Então, quem sabe a partir de amanhã, sexta-feira, alguma coisa possa acontecer em relação a essa reunião. Mas para mim, o Osmar tem que marcar isso o quanto antes possível. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa informação que o Bragantino está interessado no Donelli? Vocês acham que vale a pena o Corinthians liberar? E quanto ao desabafo do Héctor Hernandes, dizendo que não recebeu nenhuma justificativa pelo seu afastamento. E sobre o Osmar Stabile estar interessado na possibilidade de investimentos acima de 5 bilhões de reais para o Corinthians. Vocês acham que a conversa Stabile e André Castro deve acontecer o quanto antes possível? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!